Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Linha Aberta. Esta terça-feira vamos falar sobre a agricultura no país, como transformar o setor agrícola. Esta é a questão de fundo, tendo em conta aquilo que são os vários planos desse setor, da agricultura, desde o Papa que tivemos em 2008, 2011, e queria, acima de tudo, reduzir aquilo que é a dependência na importação de produtos básicos, como é o caso também de cereais. Tratou-se de um plano que acabou falhando. Nesse momento temos o PETSA, que é o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Setor Agrário, e juntamente com o PNISA, que é o Plano de Investimento neste setor da agricultura, tentam fazer face àquilo que são os desafios de investimento, mas também de produção, com vista que, acima de tudo, haja uma maior produção e produtividade neste setor de agricultura. Para falar sobre como efetivamente transformar este setor da agricultura aqui no país, eu conto com a presença do engenheiro agrónomo Avelino Lopes e também a presença do Dr. Salim Falah, que é um investigador, pesquisador ligado a esta área de desenvolvimento agrário, mas também está ligado ao MPD, que é o Ministério da Planificação e Desenvolvimento. Conto também com Eduardo Sengo, que é economista e assessor económico da CTE. É com estes convidados que vamos, dentro da próxima 1h30, conversar a respeito de como transformar esse setor da agricultura que está repleto de planos, desde a questão da Revolução Verde, começou quase que no início dos 2 mandatos que já vão para o fim, neste caso de Armando Guebuza. A Revolução Verde foi tratado como um documento-chave do ponto de vista de transformação da atual agricultura de sequeiro para uma agricultura que pudesse ser rentável, que pudesse abastecer o mercado nacional e também servir para o mercado externo, exportando aquilo que seria o excedente de produção. O que acontece é que, envolvidos até quase 10 anos, continuamos com uma agricultura extremamente pobre, de sequeiro, onde mais de 90% das unidades agrícolas estão viradas praticamente à agricultura de subsistência, e muitos desde moçambicanos que estão ligados a esta agricultura tentam esperar pela chuva para que essa agricultura possa produzir e também ter níveis de produtividade que se pretende. Eu começo consigo, engenheiro Avelino Lopes, engenheiro agrónomo Avelino Lopes, para comentar esta questão que tem que ver com vários planos que foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos, mas em particular ao longo dos últimos 10 anos, desde a questão da Revolução Verde, a questão do Papa, que era que foi um plano também que foi bastante anunciado pelo governo, no sentido de que ia mudar aquilo que é o setor agrícola no país, e envolvido esses anos não temos grandes transformações nesta área da agricultura. O que é que terá falhado, do seu ponto de vista, para que as coisas estavam escritas, as coisas estavam no papel, não passassem efetivamente para o campo, não passassem para a classe campesina e houvesse uma transformação real daquilo que é a agricultura moçambicana? Boa noite. Bom, se calhar essa pergunta seria muito bem direcionada aqui ao professor Valá, mas dizer que, no meu ponto de vista, o que falhou na Revolução Verde e se calhar no Parpa foi a alocação de recursos para os distritos. Eu penso que qualquer plano que a gente faça ou que o governo conceda e o queira, acima de tudo, tornar execuível no campo, é necessário que
de certos recursos sejam alocados ao distrito. Porque é lá onde nós dizemos que é a nossa base, não é? A base para o nosso desenvolvimento. Isso quer dizer que os 7 milhões, por exemplo, não foram bastantes? Já lá vou. Quando eu digo alocar, os 7 milhões, eles são alocados para que um Lopes, no distrito, pense num projeto, não é? E submeta e é financiado. Mas eu penso que o princípio, antes, se calhar, de alocar estes fundos, deveria ter sido enviar para lá pessoal capacitado. Não é? Porque se nós enviamos 7 milhões para o distrito, o mais provável é que eu rabisco um projeto, vá submeter, o projeto é aprovado e se calhar ao receber o dinheiro, e eu tive experiências disto em Xeringoma, em Memba, em que proponentes de projetos mal recebessem o dinheiro, já não pensavam no projeto. Estavam a pensar... Resolviam outras questões. Sim, estavam a pensar em ir buscar uma motorizada, em comprar capulana para as suas mulheres, não é? Bicicletas. Então, eu acho que foi uma questão de princípio. Não é mal pensado, ou não foi mal pensada a concepção dos 7 milhões. Mas, se calhar, depois, o acompanhamento é que deve ter falhado. E do ponto de vista do setor da agricultura, terá falhado no sentido de que aquilo que os camponeses pretendiam fazer acabou não indo de encontro? Porque nós já temos pessoas que trabalham na área agrícola nos distritos. Precisam de insumos, precisam de investimento, precisam de algum acompanhamento. Sem dúvidas, sem dúvidas. Quando a gente fala de 7 milhões e alocar primeiro recursos humanos capacitados, temos que olhar também para toda a cadeia de valor de produção, não é? Estamos a falar de quê? É preciso que o camponês tenha que percorrer menos do que os tais 50 quilômetros que se fala que é a média para a aquisição de insumos. É preciso que esses insumos sejam de qualidade. Se calhar nem vá para muito longe. Aqui em Moamba, quantas vezes ou em quantos anos e de forma subsequente recebia-se da parte do governo semente subsidiada, por exemplo, para a cultura da batata? O que acontece é que nós recebemos, ou o camponês recebe a semente dita certificada, comprada pelo governo, mas na prática, aquela semente, em termos de campo, não tem a qualidade desejada. Estou a falar de certificação da semente. A semente vem certificada, rendimento potencial, 30, 40 toneladas por hectare. Por mais que o camponês, com os parcos recursos de que dispõe, invista na cultura e no acompanhamento dela, não conseguia obter mais do que 14, 15 toneladas. Então, alguma coisa falha aqui também. Quem é que dá a semente? Esta semente é certificada? O vendedor da semente faz acompanhamento? Então, há uma série de pequenitas questões que, quando são analisadas num fórum mais macro, elas contribuíram, vamos dizer, para que alguns desses programas falhassem.
Sengo, vocês como CTA estiveram a acompanhar ao longo dos anos a implementação dos vários planos do setor da cultura, e já foram ditos aqui, como é o caso da Revolução Verde, do Papa, mas também depois tivemos projetos ligados, por exemplo, à Jatrofa, que também foi anunciado com grande pompa e circunstância, e depois, de repente, encalhou em algum lugar a questão da Jatrofa, se calhar porque os biocombustíveis também acabaram não tendo muito mercado com a questão dos combustíveis fósseis a verem os seus preços a reduzirem. Do ponto de vista da CTA, o que é que efetivamente terá falhado para que estes planos e essas estratégias agrícolas não dessem certo ao longo dos anos aqui em Moçambique? Obrigado e boa noite a todos os telespectadores da STV. Antes de tudo, desejar a todas as famílias moçambicanas cristãs e um bom Natal. Bom, eu diria que esse é um debate que já vem acontecendo há muito tempo e que muitas das questões que serão discutidas aqui serão mais ou menos, de certa forma, repetição. Provavelmente é preciso olhar mais como avançar, não é? E por aí. Mas eu poderia dizer que a grande parte daqueles que estão a trabalhar na agricultura em Moçambique faz parte do setor agrário familiar. O grande problema, o que poderá falhar um pouco nas estratégias, em todo o quadro de políticas implementado, foi não ter conseguido integrar tanto o setor agrário familiar no setor comercial, tornar a agricultura familiar mais comercial, porque a partir daí incentivamos que haja mais produtividade, incentivamos produção de volume e há rendimentos, não é, que surgem daí, e a partir daí poderá haver mais atividade e produção. Agora, o grande problema é que se este agricultor familiar não está integrado num sistema comercial, ele dificilmente poderá haver uma espécie de alavanca para ele procurar produzir cada vez mais. Não é? Alavanca está a falar aqui da mão do Estado, no sentido de ajudas concretas, é isso? Quando alguém tem uma mentalidade comercial, não é? A sua forma de produção também, ao longo do tempo, vai mudando, porque a própria demanda do mercado varia, não é? Diferentemente quando tem uma mentalidade apenas de subsistência, que é consumo. Ele consome 10 toneladas, então sempre consegue produzir 10 toneladas, para ele está bem. Mas se está num setor comercial é diferente. À medida que vai aumentando a quantidade produzida, ele percebe que, afinal de contas, os rendimentos também aumentam. E a partir daí fica incentivado a produzir cada vez mais. É um problema de mentalidade, é isso que quer dizer? O problema é a questão de conseguirmos integrar o setor agrário familiar no setor comercial. Criarmos um sistema de comercialização que integre este agricultor familiar. Este é o grande problema. Porque aqui nós vamos permitir que, quer dizer, quando nós criamos um sistema de comercialização, estamos a criar primeiro estamos a criar mercado. Não é? Estamos a garantir que a produção tenha mercado. Então, para ter mercado é preciso haver distribuição, é preciso haver armazenamento e, em algum momento, algum tratamento para haver essa conservação, portanto, no armazém. Então, o agricultor, no setor, quando vai se integrando no setor comercial, ele deixa de ser o centro, vamos dizer, a pessoa que faz tudo, não é? E, quer dizer, tem que cultivar,
sair da machamba e depois tem que ir procurar quem deve vender, procurar o João para comprar, colocar a sua mercadoria. Não, tem que carregar. Quando existe um sistema de comercialização, ele provavelmente poderá preocupar-se mais pela produção do que o que fazer com a produção. Né? E a partir daí ele tem mais tempo também de se concentrar na própria produção. Por outro lado, não é só ele concentrar na produção, o que é que ele tem, quais são os instrumentos que tem para concentrar-se na produção. A questão de recursos é um aspecto, mas não é de todo ele, porque se colocarmos os recursos lá, sem toda a assistência que ele precisa, vai poder produzir. Existe a questão de conhecimento, saber quais são as técnicas agrárias, saber quais são os tipos de produtos mais adequados para a zona, como tirar maior rendimento de determinada semente e por aí em diante. A questão, por exemplo, que sempre se discute a questão de usar fertilizante. O fertilizante não se usa de ânimo leve, é preciso saber que tipo de fertilizante deve usar em determinado sítio. Portanto, esses aspectos todos só são encontrados num sistema de agricultura tanto familiar, comercial. Então, não mais voltado para a subsistência. E a partir daí tu tens uma agricultura que vai melhorando tanto em termos de produção e produtividade. Doutor Valar, os dados sobre as grandes potencialidades da agricultura em Moçambique são públicos, no sentido de que vários moçambicanos dominam esses dados. Envolvidos no princípio desses últimos 10 anos, tivemos movimento no sentido de se querer transformar a agricultura, praticamente de sequeiro, que ainda continua neste momento em Moçambique. E não passamos das grandes potencialidades que praticamente temos para uma agricultura mais desenvolvida que possa produzir mais e ter grandes níveis de produtividade. O que é que terá falhado entre aquilo que terá sido escrito nos papéis, nos programas e aquilo que efetivamente se pretendia que se fizesse no terreno? Neste caso, trabalhando diretamente com os camponeses, que são a maior parte das pessoas que trabalham no setor agrícola em Moçambique. Bem, boa noite, queria cumprimentar o Macuacua e cumprimentar também os telespectadores. Dizer que uma das primeiras questões que eu acho que é relevante é equacionar a agricultura no quadro daquilo que são quer as estratégias de desenvolvimento econômico do país, quer especificamente a estratégia de desenvolvimento rural. E vai derivando para aquilo que são os vários programas e projetos do setor agrário, o PEDSA, o PNIS, a estratégia da Revolução Verde. Porque se nós não fazemos este devido enquadramento da agricultura dentro do quadro das políticas e estratégias de desenvolvimento econômico do país, podemos correr o risco de ter uma perspectiva enviesada dos processos. Eu digo isso porque, primeiro, a situação da agricultura em Moçambique, de uma forma geral, em termos de disponibilidade de alimentos, melhorou no país. Não temos já muitos casos de bolsas de fome. Estão bem localizados e devido a questões que têm mais a ver com choques climáticos. Esse é um primeiro aspecto que é necessário frisar. Um outro elemento que os colegas referiram-se aqui é que a produtividade na agricultura, mas a produtividade do trabalho, de uma forma geral, na economia moçambicana, ainda é relativamente baixa. Então, há elevada capacidade, há um grande potencial de incrementarmos esta produtividade na agricultura. Alguns dos elementos determinantes para haver o incremento da produtividade na agricultura, alguns deles foram arrolados aqui. Um deles é a questão de promoção de profícuas ligações de mercado. Outro elemento é a questão do acesso a crédito, mas também a questão do acesso à disponibilidade e acesso a tecnologias. É aí, quando falamos das tecnologias, que vamos
para a questão que tem sido muito propalada nos últimos tempos, que é a questão da mecanização da agricultura. Dizia o colega do CTA que nós ainda temos desafios muito importantes de assegurar uma maior aproximação do pequeno produtor para um agricultor orientado para o mercado, independentemente da dimensão da parcela que ele explora. Nós temos uma situação hoje, os dados do TIA indicam que cerca de 93% dos pequenos produtores estão em parcelas que são diminutas, com menos de 1 hectare. Muitos produtores estão em pequenas parcelas de terra, com tecnologias arcaicas, sem uso de insumos, não é? Sementes certificadas, fertilizantes, fitofármacos. Então, o desafio que nós temos é como é que nós fazemos com que estes serviços de apoio ao desenvolvimento do negócio agrário possa ser expandido para mais pequenos produtores. Por quê? Porque nós temos uma realidade, e eu chamo a atenção aqui, temos uma realidade hoje em que onde estão sediadas iniciativas de produção da agricultura de fomento, há um elevar significativo da produtividade na agricultura. Estamos a falar, por exemplo, das culturas do tabaco, da cultura da soja, da cultura do gergelim, da cultura da macadâmia, não é? Então, há uma dinâmica e os inquéritos, os dados disponíveis mostram que nesses locais há uma melhoria do bem-estar, as pessoas têm mais acesso à educação, à saúde, à habitação melhorada, acesso a ativos econômicos como televisores, ferros de engomar, rádios motorizadas, bicicletas, etc, etc, etc. Agora, o grande desafio que nós temos, e os estudos mostram isso, é como é que estas zonas bem delimitadas, com um dinamismo agrário, um dinamismo no desenvolvimento econômico local, já é efetivo, como é que se podem espalhar para áreas mais alargadas e não só? Como é que estes índices de produtividade que estão-se a elevar para culturas de rendimento, com mercados garantidos e preços compensadores para o produtor, podem ser alargados também para outras culturas, quer dizer, novos nichos de mercado que podem se abrir. Quer dizer, este é o grande desafio, e isto, obviamente, vai demandar não só de políticas públicas que capturem esses sinais do mercado e a dinâmica dos próprios produtores, mas também vai exigir uma reação do setor privado, uma reação da sociedade civil, uma reação das instituições financeiras, uma reação mais proativa das instituições de formação e de investigação para trazer novos produtos, novos bens que possam permitir catapultar e elevar os patamares de incremento da produtividade. Por quê? Porque a transformação estrutural da economia moçambicana, pelas características peculiares que nós temos, ela vai derivar da forma como se modernizar a agricultura, como mecanizarmos a agricultura, como transformarmos a agricultura a ser mais rentável e a poder prover os recursos para o pequeno produtor poder, numa área, não como acontece muitas vezes, que o aumento da produção deriva do alargamento da área, mas que possa derivar de ganhos na produtividade. Para a agricultura moçambicana e a economia no geral, ser muito mais competitiva. Nós sabemos que em relação a algumas culturas, o milho, por exemplo, o arroz, a nossa competitividade, mesmo a nível da SADC, ainda é baixa. Então, nós temos que dar este salto, e este salto no aumento da produtividade vai permitir que Moçambique possa elevar para um outro estágio, que é aquilo que hoje toda a evidência empírica mostra, que é, quer dizer, a transformação estrutural vai fazer com que menos pessoas possam estar ligadas à agricultura, mas essa agricultura sirva para alimentar
toda a população do país, porque é mecanizada, porque é com mais produtividade, e também para a exportação, incluindo para alimentar a industrialização que nós queremos. Porque nós sabemos, estamos neste patamar em que o setor primário é dominante na economia, mas temos que avançar para a industrialização do nosso país e depois para outras etapas, como a da economia do conhecimento, que Moçambique também não pode. A globalização não nos reserva outra alternativa senão a modernização da agricultura, porque isso vai beneficiar o desenvolvimento da economia global, mesmo com todo este boom dos recursos naturais, incluindo os recursos agrários, recursos pesqueiros, turismo e minerais, mas a agricultura, na minha ótica, e com base inclusivamente a esta pesquisa que foi lançada recentemente pelo Fundo Monetário Internacional, e um dos artigos, um dos capítulos dessa pesquisa mesmo, como incrementar a agricultura, porque é um elemento determinante para o desenvolvimento inclusivo e é um elemento vital na transformação estrutural da economia, como, aliás, vem bem plasmado na Agenda 2025, Visão e Estratégia da Nação e da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, que Moçambique tem que ir para outro patamar, mas levando os pequenos produtores, esses 3,9 milhões de famílias, a acompanharem os ganhos da maior produtividade e da competitividade da economia moçambicana. Mas a experiência de países, como é o caso do vizinho Malau, com algum sucesso na cultura, mesmo no milho, mostra que é uma intervenção muito grande do Estado, na questão dos insumos, na questão das sementes e também na questão de infraestruturas de irrigação, para que os camponeses possam efetivamente produzir. Não é este caminho que devemos trilhar no sentido de se chegar lá? Uma intervenção efetiva do Estado no campo onde estão os camponeses a produzir? Não, a colocação que o Macuacua faz penso que é pertinente. Primeiro, nós temos que olhar, quer dizer, o Malawi adotou efetivamente medidas ousadas, arrojadas para o incremento do desenvolvimento rural com base no desenvolvimento da agricultura. Mas nós temos que ver as dimensões dos países, não é? E a população também, o nível de população, que isso permitiu, em pouco tempo, Malawi avançar com essas políticas. No entanto, é fundamental tomar em consideração que nós temos aqui no nosso país, por exemplo, em toda a zona, o sul de Cabo Delgado, o sul de Niassa e toda a zona da Alta Zambésia e de Nampula, por exemplo, nós temos o Programa de Promoção de Mercados Rurais, que está promovendo ligações de mercado. E nessas zonas há um ciclo de prosperidade visível. Quem visita hoje a zona de Balama, Namuno, Chiure, Ancoabe, Montepuez, sente uma dinâmica econômica de produção, de comercialização, incluindo de agroprocessamento. Vamos para a zona contígua de Cabo Delgado também, de Niassa, Quamba, Mecanhelas, Metarica, Nipepe. Há uma outra dinâmica, incluindo na zona da Zambésia e zona de Nampula. Temos, por exemplo, o programa Smallholder no Vale do Zambésia e todas essas iniciativas hoje em curso para a mecanização do corredor do Vale do Zambésia, que já estão a trazer uma lufada de ar fresco para a economia local. A economia local. Talvez não no nível que nós gostaríamos, mas é algo importante. Recentemente, no ano passado, foi lançado o ProSul, ao nível das cadeias de valor da mandioca, das hortícolas e das carnes vermelhas, aqui nas províncias de Inhambane, Gaza e Maputo. Isto também é uma iniciativa ainda inicial, mas está a mexer. Então, estas iniciativas certamente vão trazer valor acrescentado em termos de colocar os produtores a sair do patamar de subsistência, no limiar da subsistência e entrar, quer dizer, assegurar a sua inserção nos mercados. Mercados são competitivos e mercados que não são só mercados paroquiais, são mercados que são provinciais, são nacionais, são regionais e globais. E, portanto, o produtor de Namuno, o produtor de Buze, o produtor de Mecanhelas, está a competir com outro produtor que está na Ásia, na Europa e na América. E, portanto, a nossa competitividade, incluindo na agricultura, tem que incrementar significativamente. Falando da mecanização agrícola, engenheiro Lopes, que é o caminho que tanto se pretende no sentido de incrementar a
produção e também a produtividade nos campos onde estão vários moçambicanos a trabalhar. Não há aqui o perigo de, muitas das vezes, termos uma situação que, ao invés de incluir a classe campesina, os camponeses, as famílias que praticam esta atividade, ao invés de incluir, acabar excluindo estas famílias, dada alguma complexidade que há nesse processo de mecanização e, acima de tudo, vamos falar também depois desta mecanização, temos maior produção e produtividade em menor espaço. Não podemos ter uma situação de, aos poucos, irmos matando aquilo que é o meio de subsistência, por exemplo, de muitas famílias moçambicanas, porque daí já nem terá o mercado, tendo em conta que serão um pouco competitivas essas mesmas famílias. Essa mecanização acaba por ser bem-vinda, tendo em conta esses perigos que existem em termos de inserção da mesma mecanização nas populações moçambicanas. Bom, eu concordo com o que esteve a dizer o professor Valá. E relativamente à questão da mecanização agrícola, eu vejo a coisa de forma diferente. Nós não podemos pensar em mecanizar para excluir. Vamos mecanizar, sim, mas quem é que vai mecanizar? Quem é que tem acesso à mecanização? São os grandes projetos, não é? São os grandes projetos. Então, o caminho, a meu ver, é simples. Vamos sim mecanizar, como está a acontecer nas culturas de rendimento, mas vamos incentivar a formação de associações, vamos incentivar a questão do fomento, que é, como disse o professor Valá, está a criar maior bem-estar à vida da população. Então, eu penso que se nós queremos este boom sair do nível em que nós estamos para um outro, temos sim que mecanizar, sem excluir, vamos criar associações, vamos continuar com os programas de fomento, porque são esses programas, o fomento, com associações, que este camponês não se vai sentir discriminado, como disse. Porque de outra forma, o camponês não terá acesso nunca a esta mecanização. Ou melhor dizendo, apenas uma parte muito pequena dos atuais pequenos produtores tem algum potencial para se tornar produtor comercial e, se calhar, começar ou apostar em maquinaria. Mas o caminho, eu penso que tem que ser este. Os projetos, sim, vão trazer a mecanização. Vamos promover ou continuar a promover a criação de associações, cooperativismos, etc. Mas também vamos continuar com os programas de fomento. Porque dessa forma não estamos a cortar a possibilidade do camponês poder ter os seus rendimentos através da agricultura. Por quê? Como disse o colega Sengo, o camponês não vai precisar pensar o que é que eu vou fazer com a produção. Não precisa. E o fomento dá espaço para que isso aconteça, ou para que não aconteça. Sengo, eu volto para si. O que temos constatado é que a agricultura é feita, efetivamente, em Moçambique, pelas famílias. E temos algumas médias unidades de produção e algumas grandes unidades de produção que estão viradas para as culturas de rendimento e para a posterior exportação. No que se refere à produção, por exemplo, da comida, de cereais, de hortícolas, de vegetais,
aqui há pouca presença, ou se não uma ausência do setor privado. Por que é que verifica essa situação? Este setor de produção de cereais, de hortícolas, que muitas das vezes temos de ir buscar na vizinha África do Sul, alguns vegetais, algumas hortícolas para abastecer o mercado moçambicano, questão também dos cereais, do arroz, do trigo, que o país tem grandes potencialidades de produção. Por que é que o setor privado moçambicano, as empresas, não se envolvem nesse setor? Envolve grandes riscos? O que é? Bom, muito obrigado. Bom, eu talvez poderia comentar um pouco a questão da mecanização, essa é a discussão que existe sobre a mecanização da agricultura. Bom, o debate que sempre que há relativamente a este tema é o fato, tanto o equilíbrio que tem que ser encontrado entre a mecanização e o crescimento, tanto acompanhado pelo emprego na agricultura. Portanto, há o receio sempre de que a mecanização pode trazer mais desemprego para as zonas rurais, portanto, o pessoal que vivia da agricultura e, portanto, que, como sabe, o perfil do trabalhador, particularmente o nosso, de um país como Moçambique, na agricultura, ainda é de baixas capacidades em termos de habilidade. Então, não tem uma capacidade de rapidamente se integrar numa situação de uma agricultura mecanizada, pensando-se que é aquela mecanizada ocidental. Mas penso que isso depois tem os efeitos que tem, que até pode provocar aqueles movimentos sempre que assistimos em tempos de guerra, do campo para a cidade, né? Sempre a procura de emprego. Melhores condições de vida. Melhores condições de vida. Mas o que acontece é que existem escalas eu posso chamar assim, de mecanização. Não é? Existem vários tipos de técnicas, tanto de maquinarias, de todos os instrumentos que podem ser usados na agricultura, de diversos níveis. Quem fala da agricultura mecanizada na África do Sul, nós estamos aqui hoje a falar que Malau está a um determinado nível, não é o mesmo nível que está na África do Sul, não é o mesmo nível. A Zâmbia está ainda mais abaixo, portanto, os Estados Unidos, então, já nem se fala. Quer dizer, há várias escalas de mecanização. E, de acordo com quando se discutia o PARP, né, falava-se que tínhamos que olhar a questão de tecnologias com tanto massivas em trabalhos, que apoiem a mecanização agrícola, mas também criem algum equilíbrio em termos de emprego. Claro que a sua utilização vai implicar algum sacrifício tanto de alguma força laboral, mas a questão que se coloca é quantas pessoas vão para a rua, entre aspas, não é? Ali naquele ponto de produção, e quanto é que passamos a produzir, e depois como é que essa produção chega àquela pessoa que foi para a rua. Portanto, é um pouco disto o debate em geral. Então, é possível fazer a mecanização sem, contudo, manter níveis de desemprego elevados a médio e longo prazo. Agora, o que coloca aqui, em termos de investimento do setor privado, na agricultura, particularmente na produção de cerejas. Como sabe, em Moçambique, em primeiro lugar, as infraestruturas ainda são um pouco escassas ou pobres, entre aspas. Não posso colocar isso, mas ainda são escassas. Não é? Isso não só a questão das infraestruturas, mas a questão da eficiência. Não é? Isso faz com que os custos de operação neste setor sejam muito elevados. Quem quer investir na produção do arroz na Zambésia, quer produzir, quer dizer, numa situação comercial, precisa colocar lá a energia,
precisa de encontrar forma de chegar. O acesso já não é fácil, não é? Portanto, ele tem que ter caminhões, ele nem é transportador, mas tem que ter caminhões para transportar, tem que colocar lá a energia, se não for de EDM, tem que colocar lá gerador. Portanto, O empresário tem que fazer tudo. esses aspectos todos vêm aumentar os custos unitários, que reduz a eficiência. É difícil tornar um investimento viável a um determinado nível que é ao nível que o empresário moçambicano pode intervir em termos de recursos. Como sabe, quanto aumentas a tua escala, não é? Geralmente os custos unitários também tendem a reduzir e por via disso, devido aos ganhos, depois os ganhos que tens também aumentam. Mas, quer dizer, estamos a falar, costumo dar o exemplo da indústria extrativa em Moçambique. A Vale chegou aqui e colocou uma linha férrea. Mas imagina um empresário moçambicano que quer explorar o ouro ali nas redondezas. Tem capacidade de colocar uma estrada para escoar o ouro que tem. Quer dizer, a escala que vai operar não lhe permite investir numa estrada. Provavelmente o investimento numa estrada suplanta o investimento que tem que fazer na exploração disso. Portanto, então, são esses aspectos que temos que pensar também na agricultura. Então, é preciso, aqui, sem dúvida, penso que o painel esteve aqui a concordar, a questão da intervenção do Estado, do governo. É quase que obrigatória para tirar a agricultura do estado em que está. A questão da infraestrutura, a questão da criação dos mercados, integração do setor agrário familiar. Um exemplo muito simples. O milho que é produzido nessas nossas... Não o milho, a farinha que é produzido nessas nossas grandes companhias que estão aqui em Maputo, vem de fora. Mas não é porque essas empresas não tentaram trazer o milho daqui, de Manica, essas zonas. Mas o que aconteceu é que ele, no fim do dia, ele tinha que procurar o Zé, o João, que produz milho. O João vive, sei lá onde, tanto para coletar aquele milho todo e conseguir os volumes que ele precisa para operar, que ele opera aqui em Maputo, era muito difícil. Os custos, o tempo, os custos envolvidos nas pessoas que devem coletar. Não há uma estrutura. Quando nós falamos de sistema de comercialização, é exatamente este. Então, eu prefiro trazer de fora, claramente, porque assim é mais fácil. O único problema que tem que esperar é saber quanto é que chega, vai ser desembarcar no porto e acabou. Está a perceber? Então, são essas questões que temos que pensar, que se o empresário moçambicano tem capacidade de ir enfrentá-las sozinho. Não é? Então, significa que esse empresário poderia estar portanto, voltado para a falência a médio e longo prazo. Há um conceito que o próprio governo trouxe, que eu pessoalmente achei que é possível funcionar e que é um pouco desenvolvimento daquele sistema de silos. Hoje desenvolver para um conceito chamado Bolsa de Mercadorias. Por que acho que este conceito pode funcionar? É que os mercados físicos, de certa forma, existem, mas são dispersos em Moçambique. Então, por estarem dispersos, é difícil aproveitar essa quantidade, essa produção. Em Manica, não em Manica, em Malawi, várias vezes, algumas vezes estive na Zambésia, fui até Guru, portanto, estive em Nampula. A informação que tive é que no início da fronteira, muito próximo da fronteira de Moçambique, do lado do Malawi, existiam cantinas que estão ali para receber produção vindo de Niassa, vindo de Nampula. Quer dizer, aquele é um ponto de convergência, não é? Eles recebem a produção, separam e pagam o preço que pagam, que não é grande coisa ao produtor, e depois tratam. Portanto, eu penso, olho uma bolsa de mercadorias... Nessa perspectiva? Nessa perspectiva, por quê? Porque tem essa componente de silos, não é? Tem a componente de silos onde poderá receber essa produção, fazer a secagem, fazer a separação das qualidades, inclusive padronizar, não é? E apoiar o próprio camponês que está lá no campo a fazer, portanto, a sua colheita
e, por via disso, garantir que esse camponês tenha mercado. Aí, uma empresa que está em Maputo, que está em Manica, não precisa falar com o João, com o José, sabe que no silo X da Bolsa de Mercadorias de Moçambique tem 20 toneladas de arroz, 20 toneladas de feijão, 20 toneladas de milho de qualidade X. Então, eu preciso dessa qualidade, paga, acabou. O senhor lá recebe. Então, são esse tipo de coisas. O que é que ele ganha? O que é que ele ganha? É que ele não precisa construir um silo. Aquele silo moderno, como falava o doutor, falar que precisamos modernizar. O celeiro que ele usa para guardar aquele milho, o milho, quando tiras do campo, tem umidade. Sabe, aquela umidade estraga o nosso milho, por isso uma parte do nosso milho acaba não sendo muito apreciado fora por causa disso. Temos também a questão do amendoim, nós produzimos muito amendoim, mas sofre a questão das toxinas, porque se tu não secas bem o amendoim, fica com toxinas e isso na indústria alimentar é prejudicial, porque é prejudicial para a saúde. Então, nas Europas, outros sítios, este amendoim não é válido. Não, mas quando tens num sistema desses, que tem especialistas lá que trabalham com esse tipo de mercadoria, com essas técnicas todas, apoiam esse agricultor a fazer essas separações, a secagem, conservação como deve ser. Ele não precisa construir o silo, ele paga uma certa taxa para usar o mesmo silo, tens economia de escala, porque não é ele só que usa aquilo. Portanto, numa primeira fase, o governo faz tudo, cria essas condições todas, e o silo geralmente está num sítio que o acesso é mais fácil, porque não está lá no interior. Está relativamente mais acessível, onde grandes caminhões de toneladas podem ir buscar a mercadoria. Estamos a falar sobre a agricultura em Moçambique, como transformar a atual agricultura caracterizada por ser maioritariamente de sequeiro em agricultura mecanizada, com grandes níveis de produção e também de produtividade, para alimentar, em primeiro lugar, o mercado nacional e depois também para exportação. Vamos agora a um breve intervalo, voltamos já, não sai daí. Entramos